Boa noite, queridos irmãos. Estou fazendo mais esse vídeo, sobre a doutrina codificada pelo Allan Kardec. O primeiro vídeo eu falei sobre como eu descobri a minha mediunidade, E muitas pessoas acham que a mediunidade é um troféu, que a mediunidade é uma coisa extraordinária, e não é bem assim, A mediunidade nos é dada para ajustarmos erros de vidas passadas, Então, muitos entram em cursos nas casas espíritas querendo ser médium, E quando não aflora, a pessoa fica triste e acaba saindo do curso. Ser médium é uma responsabilidade, é uma missão, é uma coisa muito linda, uma caridade muito gratificante de se fazer. Só que a gente tem que se modificar intimamente também, Para a gente exercer uma mediunidade bem aplicada e ajustada com os ensinamentos, da doutrina, que nada mais é que a beleza de Deus, No mundo onde a gente assiste tantas coisas ruins, Tantas injustiças, a gente pensa às vezes, por que Deus permite tantas coisas, E muitos questionamentos a gente faz e não acha explicações plausíveis, Então a doutrina codificada pelo Allan Kardec, que é a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, nos explicar que tudo tem um porquê, que tudo tem uma resposta, que nada é por acaso, que não existe coincidências, que tudo está certo do jeito que está. As explicações cabíveis a um raciocínio lógico, que a gente não encontra em muitos lugares. Então, eu vou mostrar para vocês um livro, que é um dos livros da codificação, que o Allan Kardec reuniu. O Allan Kardec, ele não era espírita, ele não era médium, era um curioso no início, vamos dizer assim. E como teve as mesas rodantes, em Paris, ele foi lá para estudar aqueles fenômenos, que ocorria naquela época, para chamar a atenção mesmo da humanidade, para dizer que existia uma vida além desse mundo, desse nosso corpo físico. E com isso ele começou os estudos dele muito sérios, andou por muitos lugares, vários países, cidades, conversou com muitas pessoas, estudou muito profundamente antes de fazer os livros, Então, ele reuniu as informações onde ele achou cabível, com vários médiuns, atestando assim uma coisa com outra. Por exemplo, ele fazia uma pergunta para um médium, vamos dizer, em Paris. Aí ele ia para outro lugar, na França, por exemplo, conversava com outro médium e veria se a mesma espiritualidade falaria a mesma coisa. E assim, aquelas coisas que eram iguais, ele ponhava como verdade nos livros. E também a vivência, Muitos exemplos, aquela época tinha muitos fenômenos físicos, Então, um livro importante, assim, que eu acho que vai responder muitas perguntas de vocês, que é o livro de perguntas e respostas, é o livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos, ele é bem barato, sabe? Se você tiver uma casa espírita séria,
vocês podem estar adquirindo, ou pela internet mesmo. É um livro bem barato, em algumas casas espíritas não chega nem em R$10. Esse livro, ele vai responder muito questionamento, que é um livro de perguntas e respostas, né? Então, muitas perguntas e respostas que vocês tenham, esse livro vai estar respondendo. Mas, para aprender bem sobre a doutrina, o importante é ler os 5 livros, né? Que é o Céu e o Inferno, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros dos médiuns, o livro dos espíritos. É importante você estar lendo esses 5 livros para poder entender a doutrina, né? E assim vocês poderão entrar numa casa espírita séria e fazer estudos mais aprofundados para poder entender sobre a vida, sobre a pós-morte, entender esse universo. Muita coisa ainda não sabemos, mas a fundamental para vivermos bem aqui nesse planeta e no futuro pós-terra, a gente vai aprender e vai nos ajudar muito. Então, o início é esse. Tem muitas literaturas, né, romances espíritas, os escritores mais conhecidos, são também alguns ensinamentos, mas esses aqui é o início, é o livro de cabeceira, é onde a gente pode ler ele 2, 3 vezes, sempre a gente vai entender diferente. É um livro que vai nos ajudar muito na nossa vida, como enfrentar os problemas do dia a dia, como a gente enfrenta aquele adversário ou aquele aparente difícil. Tudo a gente vai aprender nesses livros, iniciando um estudo. Mas o principal de tudo é a modificação íntima da gente. Porque a gente se modificando, tudo em volta modifica também, né? A gente se torna uma pessoa melhor. A gente vai ver que certas coisas pequenas que a gente se apega não vale nada perante uma grandiosidade que existe, que a gente não tem nem noção. Então, eu convido vocês a esse estudo. Tenham uma boa noite.